galera irada, tudo bem com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada. Existe algum vulcão em atividade no Brasil? Será? Bom, eu sou o professor Marcelo e você está no Geografia na Real. Após uma grande erupção vulcânica pelo mundo, novos boatos surgem da existência de um vulcão no Brasil. Quando uma pessoa vê uma montanha mais nessa formação bicuda, ela acaba achando que aquilo ali é um vulcão. E pela falta de conhecimento, alguns boatos foram lançados no Brasil e em algumas regiões. Eu vou apontar 3 aqui para vocês, apontando como se tivesse um vulcão. O primeiro em Santos, lá no final do século XIX. Em algumas escavações saíram alguns gases e os moradores começaram a falar que aquilo ali em Santos, na cidade de Santos, no bairro denominado Macuco, então esses gases saíram e a população começou a espalhar que aquilo ali era um vulcão. Depois, com estudos geológicos, viram que esses gases saíam de poços artesianos. Boato. Em Poços de Caldas, em Minas Gerais, também novamente surgiu um grande boato na década de 70, que ali nós tínhamos sim um vulcão. Então esse vulcão que existia ali era o causador das águas termais. Novamente um boato. Você sabe que no Brasil nós temos algumas regiões com essas águas termais, essas águas aquecidas, e elas não estão associadas ao vulcanismo, ao processo vulcânico, e sim ao aquecimento da água. Quando a gente vai entrando na crosta terrestre, na Terra, quando a gente vai descendo cada vez mais, a temperatura ela vai aumentando, vai aquecendo. Então nós temos esse reservatório de água, umas partes mais profundas, elas aquecem, e você sabe que quando aquece, essa água vai subir. Elas passam por fissuras e chegam na superfície rapidamente aquecida e não tem nenhuma associação ao vulcanismo. A gente chama isso de aquecimento geotérmico. Cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Ali existe um pico denominado o Morro do Cambirela. Esse Morro do Cambirela ele já foi apontado pelos moradores como se fosse um vulcão. Apesar de ter formação de rochas ígneas, rochas vulcânicas naquele processo, não é um vulcão. Existe ou não um vulcão no Brasil? Felizmente não. Porém, em outras eras geológicas, nas eras passadas sim, nós tivemos vulcões no Brasil e muita atividade vulcânica no Brasil. O mais antigo aí do mundo, inclusive, ficava no Brasil. Foi denominado Amazonas, aproximadamente 2 bilhões de anos atrás, na era pré-cambriana. Também temos nas ilhas oceânicas, como Fernando Noronha, também que é de formação vulcânica. Se nosso território, nós temos formação vulcânica. Tá, Marcelo, traduz isso para nós num linguajar mais fácil, para que eu, um simples mortal, possa entender. Para responder essa questão, nós vamos dar uma lembrada aí nas suas aulas de geografia sobre o que são agentes endógenos, os agentes formadores do relevo, os agentes internos. Então, através do processo de vulcanismo, nós vamos ter a formação das rochas ígneas. Ígnea significa fogo, as rochas magmáticas. E essas rochas magmáticas, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Intrusivas quando acontece o processo plutônico. Lentamente, o magma vai indo dentro da crosta, ele não sai. E ele solidifica quando ele vai, claro, resfriando, chegando mais próximo à superfície. Então aí nós temos, por exemplo, a formação do granito. O granito é uma rocha ígnea do tipo intrusiva de formação plutônica. Se esse magma ele sai da crosta e ele vai solidificar rapidamente, nós vamos ter as rochas ígneas magmáticas do tipo extrusiva. Os agentes endógenos eles são 3. Nós temos o tectonismo, o vulcanismo e o abalo sísmico. O tectonismo é quando as placas tectônicas se chocam num movimento convergente, dando assim origem às montanhas. Uma placa desliza sobre a outra e, claro, gerando esse movimento tectônico, esse tectonismo, um movimento denominado orogênico. Já o abalo sísmico estão associados à movimentação das placas tectônicas. Não esqueça que as placas tectônicas estão em constante movimento e essa energia produzida, quando ela é liberada, nós temos ali os abalos sísmicos, denominados terremotos. Além disso, nós temos o vulcanismo. Chegamos então no vulcanismo. Então, o vulcão, ele tem as suas partes. Ele é formado pela câmara magmática, um duto principal e os dutos secundários e lá a cratera.
Através desse movimento endógeno, desses agentes endógenos, dessa movimentação tectônica, das placas tectônicas que estão em constante movimento, ela pode sim gerar uma atividade vulcânica. O que aconteceu na porção centro-sul do Brasil foi um fenômeno denominado derrame de Trap. O que é isso, Marcelo? São fissuras. O magma ele vai rompendo a crosta através de fissuras e ele foi esparramando. Dando essa grande formação de basalto, que depois teve a erosão, dando assim a formação de um solo muito fértil, denominado Terra Roxa. E olha como é interessante esse derramamento vulcânico que aconteceu na era Mesozoica. Então, quando o magma ele rompe a crosta e forma essas camadas de basalto, dando origem também às cataratas de Iguaçu, não esqueça disso, também nós temos o que? Esse magma vai esparramar na porção centro-sul do Brasil, e ali nós tínhamos antes a formação de arenito. O magma ele faz uma camada impermeável e assim temos origem ao aquífero Guarani. Viu? O aquífero Guarani formado na era Mesozoica, e essa formação do aquífero Guarani está associada a um derramamento basáltico, a um processo de vulcanismo. Então nós temos sim formação vulcânica no Brasil, mas não temos vulcões. Esse foi o nosso terceiro episódio. Um beijo no seu coração. Espero que tenha respondido a sua dúvida. Não temos então vulcões no Brasil, mas temos formação vulcânica. Vulcões aí nas eras passadas, na formação do planeta, como na era pré-cambriana, o maior vulcão, o Amazonas, e também em algumas ilhas oceânicas, como o caso de Fernando Noronha, e na porção centro-sul do Brasil, através de um processo fissural, o magma rompe a crosta sem ter um vulcão e foi esparramando. Espero você na nossa próxima semana com mais um Geografia na Real. Um beijo no seu coração, se inscreva em nosso canal, se gostou dá aquele joinha e compartilha aí com os seus amigos. Até o nosso próximo encontro.